Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos. Eu sou a Dulce e hoje venho falar de pseudocereais. E a maior parte de nós conhece-os como cereais, estes alimentos que eu vou falar a seguir, mas na verdade eles não são gramíneas e por isso não podem ser considerados cereais. E eu estou a falar do amaranto, da quinoa e do trigo sarraceno ou trigo morisco. Então, eles não pertencem aos cereais, eles não pertencem à mesma. Não podemos dizer que são cereais e são considerados pseudo-cereais porque, em termos de quantidade de hidratos de carbono e de fibras, são muito semelhantes, ou seja, têm uma constituição, ou sim, uma constituição muito semelhante à dos cereais. No entanto, principalmente o amaranto e a quinoa têm qualidades em termos de teor de proteína um pouco superiores, não sei se pode dizer assim, mas têm aquilo que nós chamamos a proteína completa. A proteína é constituída por estruturas mais pequenas, que são os aminoácidos, e a quinoa e o amaranto têm os 9 aminoácidos essenciais. E o que é que são estes aminoácidos essenciais? Chamam-se essenciais porque são aqueles que o nosso corpo usa para construir todo o resto dos aminoácidos que são necessários para a nossa sobrevivência. Aminoácidos essenciais estão presentes também na carne, no leite, nos ovos, portanto, em produtos de origem animal. Por isso é que nós, muitas vezes, quando olhamos para um prato de comida, se houver carne, ou peixe, ou ovo, ou leite, ou iogurte, portanto, produto de origem animal, nós muitas vezes dizemos erradamente que ali está a proteína. O que nós queremos dizer é que ali está a proteína completa, os tais 9 aminoácidos essenciais que não se encontram na totalidade na maioria dos outros alimentos que também têm aminoácidos, portanto também têm proteína, mas não têm os 9. Eu não queria fugir do tema principal, que são os pseudocereais, mas queria referir só isto. Nós, quando, por exemplo, combinamos um cereal integral, tipo, imaginem arroz integral com uma leguminosa, imaginem feijão preto, o que estamos a fazer é construir também a proteína completa. Portanto, quando nós misturamos um cereal integral com uma leguminosa, também teremos os 9 aminoácidos essenciais, tal como aqueles que se encontram na carne, no peixe, nos ovos, portanto, nos produtos de origem animal. Os pseudocereais, nomeadamente a quinoa e o amaranto, já têm estes 9 aminoácidos, portanto, são mais ou menos equiparáveis àquilo que nós podemos dizer proteína, quando nós pensamos na proteína como tendo estes aminoácidos essenciais. Lembrem-se sempre, é necessário, a proteína é um macronutriente que é extremamente necessário para a nossa vida. É através da proteína que se constroem novos tecidos. Claro que também são precisos os outros macronutrientes, como os hidratos de carbono e as gorduras, mas a proteína é mesmo essencial. O nome até indica isto, que ela ela ajuda, portanto, ela é o alimento primário para a construção de novos tecidos. Portanto, o nome proteína tem a ver com isto de ser o alimento primário e nós vamos precisar sempre para a construção de novos tecidos. Mesmo que não estejamos a crescer, o nosso corpo renova as células constantemente. Tanto que também costumamos dizer que ao fim de 7 anos o nosso corpo renovou as células quase na sua totalidade. E quando nós achamos que estamos em que o nosso corpo já não tem capacidade de evolução, quer a nível cognitivo, quer a nível de aprender coisas novas, mesmo a nível físico, digo a nível físico e a nível cerebral, a verdade é que o nosso corpo tem sempre possibilidades de aprender coisas novas e muitas vezes quando também queremos mudar hábitos alimentares e queremos resultados imediatos, às vezes não é logo, nós temos que dar tempo que o nosso corpo faça esta renovação celular.
E isto tudo por causa dos pseudocereais, nomeadamente a quinoa e o amaranto, terem a tal proteína completa, ou seja, os aminoácidos essenciais, os 9, que são necessários para a construção dos novos tecidos. Existe também um outro pseudocereal, que é o trigo morisco ou trigo sarraceno, e o trigo morisco, agora falando um pouco da perspectiva macrobiótica, o trigo morisco é mais um cereal que é recomendado para a altura do inverno. Ele nutre essencialmente a transformação água e, portanto, os órgãos que estão associados a esta transformação, que são rins, rins e bexiga e órgãos reprodutores. Mais rins e bexiga no caso do trigo sarraceno, mas também, claro, como nutre transformação água, teremos aqui o conjunto de órgãos que estão associados a esta transformação. É um cereal que, como eu dizia, mais recomendado para o inverno e que é muito consumido em países frios, nomeadamente na Rússia e nos países ali ao lado, Ucrânia, etc. Este cereal, para além de ele ter esta capacidade de aquecer, ele ainda é tostado, tornando ainda mais capaz de aquecer. Ou seja, quando nós tostamos um cereal, o que lhe estamos a fornecer é mais calor e, portanto, e torná-lo mais yang, do ponto de vista energético, torná-lo mais yang. E isso vai trazer mais calor. Portanto, se alguém me está a ouvir e que é destes países, sabe que este cereal é até vendido já tostado com o nome de cacha. Portanto, cacha com CH, eu não sei exatamente a pronúncia, mas escreve-se K-A-C-H S-H-A, portanto, caixa. E quando é consumido dessa forma, o seu sabor ainda é mais intenso e a sua capacidade de aquecer ainda maior. O trigo sarraceno tornou-se muito utilizado nas dietas sem glúten, assim como a quinoa e o amaranto, porque estes pseudocereais não têm glúten, portanto não têm a tal molécula, grande molécula, que os cereais, os outros cereais, como o trigo, o centeio, a cevada, etc., têm. E, portanto, acaba por ser muito consumido neste tipo de dietas. Tenham atenção em relação a consumirem, mais uma vez, estes cereais. Eu recomendo não sejam consumidos em cru e, portanto, serem sempre cozinhados e deverão ser bastante bem lavados, principalmente a quinoa, que tem uma coisa que se chama saponina, e se vocês a lavarem, ela vai deitar bastante lixo e até fazer uma espuma. Ela deve ser lavada até perder completamente aquela espuma. Em Portugal existe já a produção de quinoa, apesar deste pseudocereal ser típico da América Latina, e ser, portanto, desse tipo de clima. Em Portugal existe a produção de quinoa, a marca chama-se Quinoa Portuguesa, portanto, se pesquise, aparece logo Quinoa Portuguesa, a loja online. Eles têm uma loja online e também já se vende noutros locais, portanto não precisa de comprar online. Procure por quinoa portuguesa, que vai encontrar a quinoa produzida no nosso país. Ela é muito pequenina, muito interessante, tem um sabor até bastante suave e é muito agradável. Então, em relação ao trigo sarraceno, eu já disse que ele deve ser consumido mais no inverno, mas em relação à quinoa, pelo contrário, do ponto de vista da macrobiótica, é um cereal bastante mais leve, que traz menos calor e que poderá ser consumido em saladas, em sopas, em creme de pequeno almoço, pode ser consumido mais no verão. Não deve ser estes pseudocereais não devem ser os principais na nossa dieta, do ponto de vista da macrobiótica não deverão ser os principais, mas poderemos comer de vez em quando e eles até terão alguns benefícios caso pratique desporto ou tenha uma atividade física mais intensa em termos de trabalho. Poderá utilizar a quinoa com mais frequência para manter, então, uma vez que está a fazer atividade física, a renovação celular e a construção de músculo poderá necessitar de um aporte maior de proteína e, portanto, poderá utilizar a quinoa em vez de
de outro tipo de cereal, ou poderá misturar, por exemplo, a quinoa com arroz integral ou a quinoa com milê e, portanto, fazer o equilíbrio entre o cereal e o pseudo-cereal. Hoje o que eu queria dizer, eu queria mesmo só falar dos pseudo-cereais, juntei-os todos num pacote, portanto, o amaranto, há pessoas que têm curiosidade em relação ao amaranto, o amaranto é muito semelhante à quinoa, mas muito mais pequenino. Eu lembro-me que a primeira vez que provei amaranto, deve ter sido há uns 8 ou 9 ou 10 anos atrás, comprei amaranto e ele vinha com pedrinhas ou com areias. E eu não lhe achei grande piada porque me deu a impressão de estar a mastigar o amaranto, que é um cereal que depois de cozinhado fica bastante macio, e sentir de vez em quando areias. E acabei por dar aos pássaros um restinho que ficou, porque já estava farta de comer o cereal com areias. Imagino que agora isso já não aconteça. Foi já mesmo muito tempo atrás, talvez também não tivesse a consciência que tenho hoje, que esse amaranto vinha portanto, dos países da América do Sul, e se agora nós temos produção de quinoa em Portugal, e é essa quinoa que eu gasto, na altura a quinoa e o amaranto eram vendidas a preços muito elevados para o estrangeiro, e as populações que até ao momento sobreviviam e tinham como base a sua alimentação quinoa e amaranto deixaram de ter acesso a esses produtos. Às vezes temos esta questão, eu tenho muito a questão ecológica na minha cabeça e os princípios éticos na alimentação, e quando descobri que a quinoa que eu consumia e o amaranto que eu consumia vinha de países da América Latina, onde as populações que naturalmente os deveriam consumir deixaram de ter acesso a elas, eu deixei de consumir quinoa. A partir do momento que ela está disponível, produzida em Portugal, em vias de certificação biológica, sei que já não existe certificação biológica na quinoa portuguesa, portanto já me sinto um pouco mais à vontade para o consumir. A pegada ecológica em termos de gasto de carbono, também do transporte, etc., é muito menor e, portanto, sinto-me um pouco mais à vontade. Se nunca experimentou quinoa, eu convido a experimentar. Ela fica muito bem com sabor cítrico, ou com pedacinhos de laranja, ou com pedacinhos de limão, ou sumo de limão. Ela fica mesmo muito bem e joga também muito bem com as nossas ervas frescas. O trigo sarraceno tem um sabor muito mais intenso. Eu costumo consumi-lo sob a forma de crepes, normalmente até faço crepes, lavo muito bem o cereal, deixo do molho de um dia para o outro e utilizo essa mesma água porque há uma ligeira fermentação. Lavando muito bem, até pode passar por 2 águas, deixar 2 horas de molho numa água, depois deixar durante a noite noutra água para utilizar essa água de manhã, tritura e faz os crepes de trigo sarraceno. Veja a textura que quer, imagine que põe meio cup ou meia medida de trigo sarraceno para uma medida e meia, e depois no dia quando tritura aquilo ainda está muito grosso. Coloque mais um bocadinho de água e faça os seus crepes dessa forma, com a textura que quiser. Basta pincelar a frigideira com um bocadinho de azeite e fica ótimo. Outra forma que eu gosto de comer o trigo sarraceno, e tenho essa receita no meu blog, é o trigo sarraceno misturado com milê. Para mim, a papa que mais no inverno, para além do creme de arroz integral, é uma papa que eu consumo com muita regularidade, é esta de trigo sarraceno com o milê. Já agora, o trigo sarraceno, apesar de ter aquele aspecto muito rijo, ele é muito molinho. Ele, depois de molhado, ele cede com muita facilidade à água. Algumas pessoas que têm problemas articulares não devem, portanto, pessoas com problemas articulares não devem consumir trigo sarraceno, mas isso é outra questão. Poderá ser visto especificamente no seu caso se é benéfico ou não, mas normalmente retira-se a aveia e também o trigo sarraceno caso haja problemas articulares, portanto dores nas articulações, deformações, artroses, portanto esse tipo de problemas. Obrigada por me ouvir, eu estou quase a terminar esta série de episódios sobre cereais, mas tinha que falar também nos pseudo-cereais. Obrigada por me ouvir, até amanhã. Obrigada.